1h33. Boa tarde a todos que acompanham a TV Gazeta. Estavam aqui com Astério Moreira e o Gazeta Alerta. Agora nós estamos cá nós, com o Gazeta Entrevista. E hoje o programa vai ser inteiramente dedicado à política regional, sobretudo. Porque o nosso entrevistado é o vice-governador do estado do Acre, o Erlis Rocha. Major Rocha, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao programa. Boa tarde, Taam, boa tarde aos amigos que nos acompanham aí pelas redes sociais, pela TV Gazeta. É um prazer estar aqui falando com você. Bom, quero só explicar, deixa eu explicar aqui para o telespectador do programa Gazeta Entrevista, que eu vou permanecer de máscara e em função do Major Rocha ter passado por um problema de saúde recente, para que ele não precise fazer um esforço a mais para poder ser compreendido, e essa máscara às vezes atrapalha um pouco. Então, nós decidimos, já que estamos numa distância razoável, e decidimos que ele vai ficar sem esse acessório, mas é por isso. Mas os outros entrevistados certamente vão ter que usar máscara normalmente, tá bom? Mas em função dessa situação específica, tenho certeza que você vai compreender. E fique à vontade para fazer as suas perguntas. Pode colocar aí, Laércio, aperta o biloto para a gente saber qual número de telefone a gente pode fazer a nossa pergunta pelo WhatsApp. 99989-1042, pode fazer a sua pergunta. Vou lembrar, só aquele nosso pacto, né? Aquele nosso trato. A sua crítica, por mais ferrenha que ela seja, por mais dura, ela não lhe autoriza a ofensa a ninguém. Eu não chamo ninguém aqui, a produção não chama ninguém aqui para ser ofendido por ninguém. Por falar em ofensa, esse final de semana o governador Gladson Cameli citou você em um discurso em Chapuri, na assinatura da ordem de serviço da ponte que liga a comunidade da Sibéria, Chapuri à comunidade da Sibéria, e ele pediu desculpas ao povo por ele ter oferecido um vice, como o Erlis Rocha. Queria saber qual foi a tua reflexão a partir desse pedido de desculpas. Olha, tá, primeiro assim, aproveitar a oportunidade, não podia deixar de agradecer primeiro o convite, né, agradecer as pessoas que oraram. Ainda estou passando por esse problema de saúde que, se Deus quiser, em breve vai ser superado, né, mas assim, muita gente mandou mensagens orando, continuam orando, né, para o restabelecimento da gente. Independente de questões político-partidárias, eu recebi apoio de muita gente. Com relação do governador, não, né? Não. Com relação ao discurso do governador, para mim é um discurso infeliz. Primeiro, mostra um desrespeito com a população de Chapuri. É infeliz, mas não é lógico, Rocha? Não, veja só, vamos por partes. Vamos lá. Quando ele fala que vai vestir saia, aquilo é um desrespeito. Um desrespeito às nossas mulheres acrianas, um desrespeito à população de Chapuri. Eu acho que o governador tem que tratar a coisa de forma mais séria. Com relação à referência que ele fez a mim, eu tive a oportunidade de, mesmo com esse problema de saúde, fazer um vídeo, rebatendo. Veja só, eu acho que o Gladson tinha que pedir desculpa à população por ter envergonhado a família dele, o eleitor dele, o nosso estado, porque ele foi objeto da mídia nacional de matérias que são muito prejudiciais à imagem do nosso estado. Mas você também não deveria pedir desculpas ao povo do Acre? Sim, eu vou chegar nesse ponto. Então, assim, o governador deveria pedir desculpas por estar respondendo a um inquérito onde ele é apontado pela Polícia Federal, e não pela oposição, e não por mim, mas pela Polícia Federal. Hoje tentam inverter as coisas, como se nós estivéssemos perseguindo. Ora, eu não mando na Polícia Federal, eu não mando no STJ. O STJ foi que determinou a busca e apreensão na casa dele. Eu estava em Cruzeiro do Sul nesse dia. Não foi na minha porta que foram bater. Então assim, eu acredito que o governador tem que pedir desculpa pelas promessas não cumpridas, as promessas com os policiais militares que ele prometeu titulação, com os servidores da educação que deveriam ser valorizados, com os servidores da saúde, que esses atravessam uma situação muito difícil na questão salarial. Então o governador deveria pedir desculpa a isso. E acho que no vídeo eu disse, eu acho que hoje eu devo pedir desculpa, se tem alguma coisa para me desculpar, é por ter apoiado um governo que se perdeu na corrupção. Perdeu de que forma? Olha, você fala no vídeo que esse é o governo mais corrupto da história do Acre. O que você apresenta de forma concreta para falar uma coisa dessa? No começo do governo, nós fomos eleitos com a proposta de mudar, a política, de mudar a cara do Estado,
de fazer uma gestão diferente daquela que era feita ao longo de 20 anos pela Frente Popular. E acho que eu e muitos outros que embarcaram naquela campanha, eles embarcaram com esse propósito, né? Logo nos primeiros meses, nós começamos a ver os primeiros sinais. Eu lembro que no final de 2019, eu alertei o governador sobre, por exemplo, o caso dos precatórios, né? E na época até ele se mostrou preocupado, mas ficou de tomar providência e não tomou. Mas não foi só os precatórios. Ainda já no começo de 2020, eu alertei a ele com relação aos computadores. Mas o governador não fez o que tinha que fazer no que se refere aos precatórios, não? Não. Ele não foi alertado Não. pelo Edmar Monteiro, o ex-procurador-geral, assessor dele? Foi alertado. E o que foi que ele fez? Ele impediu o Edmar Monteiro de fazer? Não, antes disso, eu já havia alertado porque eu tinha sido chamado numa reunião no Tribunal de Justiça e o doutor Lois, que era à época juiz. Lois Arruda. Isso, que era assessor do presidente, do doutor Djalma, havia alertado para esse problema. Olha, nós estamos tendo problemas com precatórios, a Procuradoria do Estado está mandando para pagamento dívidas que não são do Estado, entre outras coisas que ele tratou nessa reunião. E eu alertei o Gladson. Então, naquele momento, eu alertei o governador sobre tudo que chegava ao meu conhecimento. Então, ninguém vai dizer que eu agi pelas costas, porque eu fiz o que tinha que fazer. Alertei o governador dos problemas graves. Na educação foram várias denúncias, né? Na saúde, na infraestrutura. Rocha, eu quero saber, na tua opinião, se o governador Gladson Cameli, de alguma maneira, ou se não atrapalhou, fez corpo mole em relação às denúncias que você fez. Sobre o precatório, Sim, especificamente. Sobre o precatório, ele não fez nada, né? E quando o doutor Edmar Monteiro, que é assessor dele, alertou ele para essa situação, novamente ele ficou inerte, né? Pelo menos ali ele prevaricou, né? Então, assim, eu lembro que eu assumi o governo na ida dele para a COP, e esse caso veio à tona através da imprensa. E eu fiz o que deveria fazer, que é afastar. Mas o governador não afastou ninguém envolvido em corrupção do seu governo. Foi muito difícil afastar o secretário de Educação, depois de todos aqueles escândalos. Compra de livros, compra de merenda, né? Uma série de outras situações que envolviam o governo. Então, Aitan, eu acho que... Mas não deixei de fazer também a minha parte. Eu alertei o governador não tomou providência e eu acionei os órgãos de controle. É tanto que, de denúncias que eu fiz, já tivemos resultado de prisão, devolução de recursos ao erário público, porque nós fomos eleitos para fazer diferente da Frente Popular. A sua postura protegeu a Procuradoria-Geral do Estado no que ela simboliza e representa, ou foi um ato calculadamente político? Não, muito pelo contrário. A Procuradoria é um órgão muito importante para o Estado. E é difícil você, como gestor, e naquele momento eu estava em exercício, você vê a Procuradoria mergulhar nessa crise, nessa confusão toda, por conta de um dos integrantes da Procuradoria. Qual é o mais lógico? Afastar essa pessoa até que as investigações se encerrem. E ainda não encerraram, né? Então, logo em seguida, nós tivemos uma operação na casa do Procurador-Geral, na casa de outras pessoas aí envolvidas nesse mesmo esquema. Então, assim, a decisão de afastar o procurador foi única e exclusivamente para proteger um órgão de Estado, que é a Procuradoria, e que não pode estar se envolvendo nesse debate pequeno. Se você tiver acesso ao depoimento do doutor Edmar Monteiro, eu lembro que eu tive agora há poucos dias uma reunião com alguns membros do Ministério Público e alertava para eles uma coisa que não foi notado. No depoimento do doutor Edmar, ele fala de possíveis vendas de pareceres dentro da PGE, falou até em valores, né? E isso ninguém começou a investigar isso. Isso tem que ser apurado. Não estou dizendo aqui que há ou que não há, não é isso. Mas estou dizendo que a denúncia é grave e parte de alguém que tem conhecimento jurídico, porque é um ex-procurador-geral do Estado, alguém que foi promotor de carreira, procurador, ascendeu todos os postos dentro do Ministério Público e não faria uma denúncia como essa, de venda de pareceres da PGE, de forma graciosa. O acriano médio dialoga com essa tua postura? Eu estou te perguntando, porque, olha, tem aqui, o meu nome é F. Jorge, pergunte para o entrevistado se ele vai concorrer a algum cargo eletivo esse ano e qual será o cargo. Não, veja, eu estou focado em resolver o meu problema de saúde. Eu ainda estou, você vê aí como é que está a mão, ainda está um pouco pálida. Deixa eu só explicar, porque você estava me relatando aqui, no intervalo, que o problema de saúde que você tem não é em função da cirurgia bariátrica, mas em função do problema de vesícula, é isso? Eu tive um problema, fiz uma cirurgia bariátrica, eu era diabético, hipertenso, graças a Deus isso acabou, mas logo em seguida eu tive que fazer uma cirurgia de vesícula.
E essa cirurgia, ela me causou muitos problemas. Eu passei Passou baixo. maus bocados. Bom, Mas, graças a Deus, estou superando. Explicado Então, isso. vamos para a pergunta. Eu estou focado nesse tratamento de saúde. Hoje eu não teria condição de ir para uma campanha por questões físicas mesmo. Eu não teria condições de enfrentar uma campanha, de correr o estado, de fazer o que uma campanha faz, conversar com muita gente e tal. Eu ainda tenho muitas limitações. Mas eu espero que nos próximos meses, ou com o decorrer do tratamento, que continua, né, eu possa me recuperar e aí pensar na possibilidade de disputar uma eleição. Ainda é cedo para dizer se vou ou não. Há uma vontade. Não, acho que eu tenho que primeiro cuidar da minha saúde. Eu tenho 2 filhos para terminar de criar, tenho uma esposa, tenho familiares, eu tenho que focar nisso. Bom, e a ideia de que o acriano médio vê essa tua postura com um certo estranhamento? Não. Na verdade, você ainda não respondeu a respeito do seu pedido de desculpas. Não, sim, o pedido de desculpa é de ter ajudado a eleger, e eu disse isso no vídeo, um governo que hoje eu combati a corrupção nos governos da Frente Popular. Fiz denúncias e em algumas situações essas denúncias surtiram efeito e foram avante. Em outras não. A gente sabe como é que funcionam as coisas. Mas hoje eu não tenho medo de dizer, não tenho problema em dizer. E digo, por conta dos vários casos de corrupção que eu denunciei e dos outros que me chegam ao conhecimento agora, né, que esse é o governo mais corrupto que esse Estado já teve. Né? Esse é o governo mais corrupto que esse Estado já teve. Bom. Aí vamos lá, acho que você. Estou faltando Sim. Agora. Veja, tá? Eu tenho alguém que me cobra muito. Por conta de um passado de lutas contra a corrupção, por conta de uma história toda que eu tenho de vida. Né? E eu disse por várias vezes para muita gente: eu não tenho compromisso com coisa errada. Não contem comigo para me omitir, para ser conivente com nada errado. Né? O raciocínio de que você fez as denúncias porque perdeu o cargo? Não, o contrário. Como o contrário? Eu perdi os cargos depois que eu fiz as denúncias. Né? Isso incomodou. Não tenho dúvida que incomodou. Mas o governador Gladson, do ponto de vista da lógica do poder, não agiu correto? Acho que ele agiria correto se ele tivesse afastado os investigados, se ele tivesse permitido a sequência da CPI que foi proposta na Assembleia Legislativa e que ele se empenhou pessoalmente para que essa CPI fosse enterrada. Eu parto do princípio de que quem não deve não teme. Né? E aí depois vem uma investigação da Polícia Federal, não é do Rocha, não é do PT, não é de ninguém que hoje não comunga com os pensamentos do atual governo, né? Mas que parte de um órgão que tem uma credibilidade, que é a Polícia Federal, que é o Ministério Público Federal, e tem decisões do STJ, que mostram que realmente existe alguma coisa de errado nesse governo. Eu não quero fazer aqui, antecipar juízo de valores, mas as denúncias que pesam contra o governador são gravíssimas. Aí tentam fazer um paralelo, a turma que hoje que defende o governo, tenta fazer um paralelo com a Operação G7. São situações muito diferentes. Muito diferentes. Muito diferentes. Tem aqui uma pergunta do José Evangelista, com ela eu chamo o intervalo. Claro que isso aqui é algo muito específico da área de segurança. Você foi apontado na época da campanha como um especialista em segurança pública e depois perdeu o poder com o governo em andamento. Então aqui lá e vai. Me chamo José Evangelista. Quero perguntar ao vice-governador por que ele tem tanta raiva da Polícia Civil e se ele tem raiva, qual é o motivo? Respondeu o José Evangelista Rocha logo após o intervalo. Nós vamos continuar o programa com o Werles Rocha, vice-governador do Estado, aqui no Gazeta Entrevista.